Vou tentar, em breves palavras, descrever como se manifestam os recursos em espécie dentro do processo penal. Muito embora o primeiro recurso apresentado pelo Código de Processo Penal seja o rese, nós deveríamos lembrar que este tem seu lugar muito antes de iniciar a ação penal. É possível o cabimento do rese previsto no artigo 581 e que tem prazo de 5 dias ainda durante a fase do inquérito policial. Eu explico por quê. Porque algumas das hipóteses de cabimento do rese, como por exemplo a decisão do juiz que concede a liberdade provisória, a decisão do juiz que relaxa ou revoga a prisão preventiva, estas decisões elas podem acontecer na fase do inquérito policial, isto porque o inquérito policial possibilita a decretação da prisão preventiva, da prisão temporária ou mesmo da prisão em flagrante, que neste caso seria o ato inicial do inquérito policial. Se isso pode acontecer durante o inquérito policial, também pode acontecer durante a ação penal. A natureza do rese é ser um recurso que ataca decisões interlocutórias. Muito embora seja assim, algumas decisões que estão elencadas no rol do artigo 581 têm natureza terminativa, como por exemplo, da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, a decisão que declara extinta a punibilidade do réu. Todas essas declarações, todas essas decisões têm caráter terminativo. Mesmo assim, caberá o recurso em sentido estrito. Imaginando que isso aconteceu, o recurso em sentido estrito foi usado ou não, a ação penal ela tende à sentença. A decisão do juiz, que teria, portanto, um caráter terminativo, da sentença, dois recursos são possíveis: os embargos de declaração, com fundamento no artigo 382 e prazo de 2 dias, sempre que na decisão do juiz houver omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Mas, se a discordância da decisão é quanto ao mérito da decisão, caberá apelação com fundamento no artigo 593 e prazo de 5 dias, muito embora eu não tenha colocado aqui. Imagine, portanto, que a parte que se vê contrariada interpõe, ingressa com um recurso de apelação e esse recurso é denegado em sede de juízo de admissibilidade. Ou seja, o juiz ACOR, a quem cabe o juízo de admissibilidade, ao receber o recurso, que não tem caráter regressivo, a apelação tem somente caráter devolutivo, ele nega, ele contrariado está em relação àquela ação da parte, a apelação, e ele decide não encaminhar, ou mantém ali, admite, mas não encaminha para a instância superior. Caberá, então, rese. Da decisão do juízo de admissibilidade que denega a apelação, cabe rese. Muito bem. Ora, mas se foi o rese que em sede de juízo de admissibilidade não foi recebido, ou uma vez recebido, não teve o seu curso natural, caberá carta testemunhável com fundamento no artigo 639, prazo de 48 horas. Agora preste atenção, a carta testemunhável é um recurso para decisões interlocutórias. Quando é que a gente usa a carta testemunhável? Quando o juiz ou ele, em juízo de admissibilidade, denega o rese ou denega o agravo em execução, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a natureza da carta testemunhável é a natureza de um recurso para atacar decisão interlocutória. Que tipo de decisão interlocutória? Justamente a decisão que denega o encaminhamento em sede de juízo de admissibilidade do agravo em execução e do recurso em sentido estrito. Uma vez estabelecida a apelação, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, dependendo se a matéria é de competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, prolatará um acórdão. Deste acórdão, cabe embargos de declaração. O fundamento é diferente, não é mais o 382, é o 619. O 619 a gente costuma chamar de embargão.
que é o embargo de declaração para acórdãos, enquanto o 382 é o embarguinho, que é o embargo de declaração para sentenças e decisões monocráticas. Embargo de declaração, mesmo fundamento, omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Se a decisão for não unânime, ou seja, se dos 3 membros, um deles se manifestar numa posição favorável ao réu, a decisão como um todo foi desfavorável ao réu, mas houve 2 votos que eram favoráveis ao réu. Então, se há isso, caberá embargos infringentes e de nulidade, artigo 609, parágrafo único. Esse embargo infringente e de nulidade, ele tem por objetivo demonstrar que quem tinha razão foi a parte minoritária, a parte perdedora. Então, o cabimento do embargo infringente de nulidade é para a decisão não unânime e o seu bojo, o seu conteúdo, o seu mérito será demonstrar a uma outra turma recursal do mesmo tribunal que quem tinha razão foi aquele desembargador ou ministro que perdeu nos debates e nas discussões que aconteceram no julgamento da ação. Ora, cabe embargo de declaração, cabe embargos infringentes de nulidade, matéria não necessariamente processual penal, caberia também o agravo interno e o recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, se a decisão do tribunal contrariar lei federal, recurso especial ao STJ. Se contrariar a Constituição, então, recurso extraordinário, fundamento no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Este é o elenco de recursos que cabem diante de um acórdão. Muito bem, na hipótese do recurso especial ter sido eventualmente denegado por acórdão do STJ, caberia ainda embargo de declaração e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Agora imagine que foi interposto um recurso extraordinário já no STF e o STF denegou. Então a gente tem a manifestação do trânsito em julgado porque não há mais instância à qual recorrer. É claro que o trânsito em julgado pode acontecer em fases anteriores, mas a gente, só para exemplificar, a gente está supondo que o trânsito em julgado aconteceu depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Para a decisão que transitou em julgado, não cabe recurso. Logo, a revisão criminal não é um recurso, é uma ação penal autônoma. Contudo, está lá no elenco de recursos estabelecidos ou oferecidos a nós pelo Código de Processo Penal. Dada a sua natureza, a revisão criminal prevista no artigo 621 não tem prazo, porque a qualquer momento em que se manifestar uma prova nova ou ficar evidente que a prova em que se baseou a decisão era falsa, então nós teríamos aqui o direito à liberdade que foi prejudicado injustamente deve ser atendido. Então, ponderando os valores da estabilidade da decisão judicial e do direito à liberdade ou ao bom nome do cidadão, então optou o legislador dar esse instrumento à revisão criminal a qualquer tempo. Ainda nessa perspectiva do trânsito em julgado, é possível que imaginemos que teve início o cumprimento da pena, muito embora a gente saiba que o cumprimento da pena, na atual compreensão do Supremo Tribunal Federal, pode se dar depois de confirmada a sentença em segunda instância. Mas só para ilustrar o nosso caso e a nossa situação, imagine que após o trânsito em julgado, o réu começou a cumprir pena. Das decisões do juiz das execuções penais, caberá agravo em execução, artigo 197 da LEP, Lei de Execuções Penais, com o prazo de 5 dias por força da súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Se for em juízo de admissibilidade denegado o agravo em execução, como eu já tinha mencionado antes, caberá carta testemunhável, fundamento 639, com prazo de 48 horas. Em rápidas palavras, eu acredito que o vídeo ficou relativamente curto, eu tenho a presunção de tentar demonstrar ou apresentar para vocês todos os recursos do processo penal brasileiro.